Hoje nós vamos falar sobre medo e a ansiedade. O medo e seus parentes. Ansiedade e preocupação. Afligem o coração humano desde a queda de Adão. Em Gênesis 3:10. Antes de pecar, Adão tinha comunhão plena e permanente com Deus. Não havia barreiras, distância ou separação. Mas o pecado trouxe consequências terríveis. Entre elas surgiram novas emoções e sentimentos, medo e ansiedade. Então, agora que Adão e Eva pecam, agora surgiram novas emoções, novos sentimentos, medo e ansiedade. O medo. A Bíblia nos ensina que não há lugar para o medo onde o amor de Deus está em ação. O perfeito amor lança fora o medo. Você vai achar isso em 1 João, no capítulo 4, no verso 18. Agora podemos entender por que muitas pessoas têm dificuldades de amar. Elas estão tentando amar com o próprio sentimento, não com o amor que recebemos do Pai. Em Romanos, capítulo 5, verso 5. O medo providencial. Medo providencial. Bom, agora vamos falar aqui de outra espécie de medo, Alguns medos são sadios e necessários, como o medo de ser atropelado nos leva a tomar cuidado na hora de atravessar a rua. O medo de cair nos leva a segurar o corrimão de uma escada que está molhada. O medo faz com que nos afastemos apressados de um lugar que está pegando fogo. O medo nos leva a mergulhar somente em águas conhecidas. Esse tipo de medo é bom e saudável. É um instinto de preservação que foi dado por Deus. É precaução. Porém, a decisão mais sublime que podemos tomar é o temor do Senhor, que é o único que remove todos os medos. Ele nos afasta do pecado, Provérbios 8:13, estabelece uma profunda intimidade e reverência para com Deus. O crente teme a Deus para não ter medo de nada mais neste mundo. Agora vamos falar sobre o medo escravizador. Outro tipo de medo é aquele que nos domina, Aquele medo que paralisa, que sufoca, e toma a conta de nossas reações, pavores, pânicos, aqueles desesperos, pavores ou fobias, colocando-nos numa espécie de prisão, impedindo-nos de fazer a vontade de Deus. Talvez o medo de morrer seja o maior e pior dos temores. Por isso, em Hebreus, no capítulo 2, 14 e 15, e em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, enfatizam a vitória de Cristo sobre a morte e o diabo para nos libertar da prisão do medo. Então, Jesus, derramando seu sangue ali na cruz do Calvário, ele fez esse sacrifício por nós para nos libertar da prisão do medo, do cativo dos demônios. Podemos ver algumas implicações do medo pecaminoso. Nossos medos revelam nossa perspectiva de Deus. Quem Ele é para nós? Podemos ver isso em Mateus capítulo 14, 26, quando os discípulos acharam que Jesus era um fantasma. B. Nossos medos nos levam a julgar erradamente o Senhor. Em Deuteronômio capítulo 1, verso 27, o povo com medo acusou Deus de falta de amor e injustiça. Em Deuteronômio capítulo 1, verso 28, podemos ver que o medo é uma doença contagiosa. Por causa dos 10 espias que estavam com medo, o coração do povo também se derreteu de medo. Aqui fala quando Moisés mandou os espias para ir ver a terra, e os 10 espias voltaram com medo. Então aqui o medo contagiou o povo. O medo pecaminoso não provém de Deus, porque
Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Então, Deus nos deu o espírito de poder, né? De amor, de moderação. O medo usa disfarces. O disfarce da força. A máscara da força é uma maneira de disfarçar o medo e dominar as pessoas. Marcos, capítulo 14, verso 31 e 70 a 72. Pessoas assim vivem competindo com os outros. Não conseguem fazer nada sem comparar-se com alguém. Tem uma profunda insatisfação. A força do nosso caráter não reside em nossa força, mas em nossa fraqueza, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, muitas pessoas querem viver a vida de máscara, buscam na força ali, né? Para poder disfarçar o medo delas, né? E dominar as outras pessoas. Tem pessoas competindo umas com as outras, né? Para tentar ser alguma coisa, mas no total só dá insatisfação. Nós temos que realmente reconhecer nossa estrutura frágil e miserável diante de Deus. O disfarce da santidade. A aparência de santidade é uma maneira de disfarçar o medo e a hipocrisia. Exemplo, Ananias e Safira, Atos capítulo 5, verso 1 ao 10. Pessoas assim fingem ser algo que não são, a fim de manipular outros. Insistem em afirmar que são humildes para esconder o orgulho. Usam o disfarce por medo, mas surge outro medo ainda maior, ser desmascarado. Não existe progresso sem honestidade. Louvado seja Deus. Então aqui fala do disfarce da santidade, né? Muitas pessoas têm uma aparência de santidade, uma aparência de cristão, né? Mas é tudo uma forma de disfarçar o medo, disfarçar a hipocrisia, né? Também para manipular essas pessoas. Disfarce do amor. Quando o medo de perder alguém se disfarça de amor, gera possessividade. Então, são aquelas pessoas que elas, para esconder ali, né, aquele medo, né, de perder a pessoa, ela tem aquela possessividade, né, conduta possessiva. Exemplo, né, de Davi, 2 Samuel, capítulo 11, 14, 17, 26 e 27. Pessoas assim, em nome do amor, usam de superproteção nos seus relacionamentos, são extremamente ciumentas e isolacionistas, vivem em um mundo à parte. Aí, lá em 1 João capítulo 4, verso 18, diz assim, olha, o perfeito amor lança fora o medo. Então, em nome do amor, muitas pessoas usam, né, de superproteção nos relacionamentos. Tem muita gente que ciumento, isolado. É importante que os 3 disfarces do medo são destrutivos e sem efeitos, pois são imitações. Não podemos permitir que as falsificações ocupem o lugar de virtudes genuínas. Então, nós vemos aqui, o medo usa disfarce, né? Nós vemos o disfarce da força, que é aquela pessoa que, né, de ter disfarçado ali, né, o medo ali, né, através da força. Tem umas que usam a aparência de santidade para disfarçar, né, o medo ali. Outras usam o disfarce do amor, né, para com medo de perder alguém, né, ela se disfarça, faz de amor para com medo de perder a pessoa. É o medo, né? É o medo. Então, o disfarce da força, o disfarce da santidade e o disfarce do amor. Como tratar o medo? Bom, primeiramente, né, ter certeza de que a presença de Deus está comigo. Salmo 23, verso 4. Olha o versículo que fala:
não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Agora outro, lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 15, verso 1. Deus falando com Abrão: não tenha medo, Abrão, eu sou seu escudo. Agora em Mateus, no capítulo 14, no verso 27. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Bom, aqui em Mateus capítulo 14, 27, Jesus diz, né? Coragem, sou eu, não tenham medo. Os discípulos pensavam que era um fantasma, né? Que Jesus estava vindo caminhando sobre as águas. Então Jesus disse claramente, coragem, sou eu, não tenham medo. Salmos 34, verso 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Agora em Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6. Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. 6. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Bom, todos esses versículos, né? Você pode ler, né? Salmos 23, Gênesis 15, Mateus capítulo 14, verso 27, Salmos 34, verso 4 e Hebreus 13, 5, 6. Lembrando que nós temos que guardar a palavra, né? Para que nós venhamos a tratar, né? O medo. Olhar para o alto com fé. Bom, olhar para o alto com fé. Pedro, quando saiu do barco e andou sobre as águas, começou bem, mas tirou os olhos do Senhor e começou a olhar para a tempestade. O resultado foi, teve medo. Mateus capítulo 14, 30. Pedro saiu do barco e Pedro disse para Jesus, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter contigo. Então, quando Jesus disse, pode vir, ele começou bem, mas depois ele começou a afundar. Então o medo tomou conta. Precisamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Hebreus 12, 1, 2. Conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e guiar nossas guerras. Segundo a Crônicas 32, 8. Obedecer aos mandamentos a respeito do amor, mesmo quando meus sentimentos contrariam. Bom, devemos resistir-nos de amor. O perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4, 18. Ou seja, amar a Deus, amar o nosso semelhante, também é um mandamento do Senhor. O pior inimigo do medo pecaminoso é o amor para com Deus e para com o próximo. Bom, interessante, né? Que o pior inimigo do medo pecaminoso é o amor para com Deus e com o próximo. Mateus 22, 37 e 40. O amor bíblico é a obediência aos mandamentos do Senhor. João 14, 21. Agora um parecer final aqui sobre o medo, vamos passar já para a ansiedade. Vamos lá. Na hora do medo, parece que Deus se esqueceu de nós. Perdeu nosso endereço, não se lembra do nosso nome. Por isso, para derrubar as paredes da prisão do medo, devemos lembrar quem é Deus e que Ele está ao nosso lado quando a tempestade nos aflige. Deus sabe tudo sobre o medo que nos perturba. Por isso, nossa prioridade deve ser agradar ao Senhor e não nos livrar do medo. Isso é apenas uma consequência. Glória a Deus. Ansiedade. Agora vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Assim como o medo não tem espaço no âmbito do amor, a ansiedade contraria a fé. Então, mais um inimigo da fé aí, né? Que é a ansiedade. O medo e a ansiedade têm algo em comum. O mesmo combustível que alimenta o medo nutre a ansiedade, a insegurança. Agora podemos entender por que as pessoas ansiosas têm dificuldade de confiar em Deus.
Então, a ansiedade atrapalha até mesmo, né, a sua relação com o Senhor, atrapalha a sua fé em Deus. Agora vamos falar a Bíblia e a ansiedade. A palavra ansiedade na Bíblia é usada de dois modos para descrever aflição e angústia. Aí tem os versículos bíblicos aqui em Salmos 94, 19, Mateus 6, 25 ao 34, Filipenses 4, 6 ao 7, 1 Pedro 5, 7. Como sentimento sadio de preocupação. 2 Coríntios capítulo 11, 28, Filipenses 2, 20. No texto aos Coríntios, Paulo mostra a preocupação com todas as igrejas. E aos Filipenses, ele falou de Timóteo que se preocupava com os interesses dos irmãos de Filipe. Nos dois casos, ele usou a mesma palavra grega. Merimnão, ansiedade, cuidado, preocupação, inquietação. Ou seja, nós vemos aqui dois tipos de medo, de modo, né? A ansiedade usada de dois modos, né? Para descrever a aflição e a angústia, e a outra é como um algo sadio, preocupação. Então esse aqui vamos parar um pouquinho para procurar na Bíblia aqui, porque são dois, a ansiedade na Bíblia tratando ela de dois modos. Então vamos lá, Salmos 94, 19. Essa aqui está falando da ansiedade, onde há aflição e angústia. Salmo 94, verso 19. Vamos ler só um aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Salmo 94, verso 19, que está escrito assim: na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, teus consolos deleitam a minha alma. Isso. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, teus conselhos deleitam minha alma. Interessante. Ou seja, na multidão dos pensamentos, o Davi diz, né? Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, os consolos do Senhor deleitam minha alma. Então, para deleitar no Senhor, para termos o Senhor como nosso consolador, né? Nós temos que desejar, em meio a muitos pensamentos dentro de nós que nos trazem ansiedade, preocupação, temos que ter o Senhor como nosso consolador, lembrarmos da palavra amiga de Deus. E temos também o sentimento sadio de preocupação, né? Ali em 2 Coríntios capítulo 11, 28, a qual Paulo fala das suas cartas ali, em suas cartas, da preocupação que ele tinha com a igreja. Quais são as causas da ansiedade? O que causa a ansiedade? Né? O que faz com que você tenha a ansiedade? A ameaça, né? Que é diante de um perigo, né? Correr risco de fracassar, uma incerteza do futuro ou da separação, faz você ter ansiedade, ameaça. Um conflito gera ansiedade, né? Diante de dilemas, dois caminhos a seguir, dúvidas quanto à decisão correta, medo de errar. Então, medo, né, também causa a ansiedade, né? O medo faz causar ansiedade. Medo de fracasso, rejeição, doença, solidão, morte. Então, necessidades insatisfeitas, segurança, significado, realização, sobrevivência, amor, identidade também causa ansiedade. Nossos sonhos e necessidades não devem competir com a vontade de Deus para a nossa vida. Então, fica assim, que os nossos sonhos e necessidades não devem competir com a vontade de Deus para a nossa vida. Ou seja, a vontade de Deus, ela é absoluta, soberana. Nós temos que encarar isso como realidade, né? A vontade de Deus para a nossa vida, ela é imperadora, né? Louvado seja Deus. Os efeitos da ansiedade. Uma certa dose de ansiedade pode nos motivar a superar os desafios, mas geralmente ela nos cansa duas vezes, antes e durante o período de tensão. Assim começamos a experimentar reações prejudiciais, físicas, psicológicas e espirituais. Então aqui vamos falar aqui agora das reações físicas que dá, né,
por conta da ansiedade, dores de cabeça, alergia na pele, dor nas costas, insônia, gastrites e úlceras. Tudo é efeito da ansiedade. Agora, reações psicológicas, anulação da criatividade e originalidade, alteração de humor, perturbações de pensamento e memória, além de fuga da realidade, pânico, transferência de responsabilidade, busca de soluções pelo uso de drogas ou remédios. Então, reações psicológicas também é resultado da ansiedade. Reações espirituais. A ansiedade pode motivar-nos a buscar a ajuda de Deus. Por outro lado, a ansiedade pode nos afastar-nos de Deus. No caso de afastar-nos de Deus, nunca nos fortalecerá para enfrentarmos o amanhã, apenas nos enfraquece para o dia de hoje. Então, a ansiedade pode motivar a gente a ficar mais perto de Deus, né? Quando vem aquela crise de ansiedade, né? Mas, por outro lado, também, dependendo do caso, pode afastar a pessoa de Deus. Então, isso aí vai servir como uma coisa ruim que vai te enfraquecer. Então, em todo caso, como prevenir e controlar a ansiedade? Deus sabe que é impossível vivermos totalmente despreocupados. Não existe uma fórmula mágica para parar com a ansiedade, mas em Filipos 4:4-9 encontramos uma fórmula bíblica para prevenir e controlar a doença da ansiedade. Então aqui em Filipenses 4:4-9, alegria verdadeira. Somente o cristão pode alegrar-se sempre no Senhor, porque ele pode olhar não apenas as circunstâncias, mas pode olhar para as promessas de Jesus. Olha aí, ó. Nós devemos sempre nos alegrar no Senhor e não olhar as circunstâncias, mas olhar para as promessas de Jesus. Verso 4. Vida frutífera. O cristão, por meio da sua vida de fé e esperança, transmite vida a outros. Agora, oração precisa. Em momentos de preocupação, a solução não é reclamar, e sim clamar. Essa é boa. Em momentos de preocupação, a solução não é reclamar, e sim clamar, é orar. Esperança viva. O cristão não espera ter paz para crer, mas tem paz porque crê. Então, o motivo do cristão passar por tribulações, preocupações e mesmo assim ele ter paz é porque ele crê. Ele crê no Senhor, crê na palavra. Pensamento positivo é quando nossa mente pensa em tudo o que é verdadeiro, puro, justo, amável, bom, excelente e digno de louvor. Num momento assim, não há espaço para ansiedade. Comportamento piedoso. A maior preocupação, ansiedade do cristão não deve ser apenas falar dos ensinos de Cristo, mas viver os ensinos de Cristo. Comportamento piedoso, né? Então, a maior preocupação, né? A ansiedade do cristão deve ser de falar dos ensinos de Cristo. Não só isso, mas viver também. Lute contra a ansiedade. Confiança em Deus. Quando a fé acaba, a ansiedade tem início. Mas quando a fé tem início, a ansiedade acaba. Por isso, mesmo não sabendo o que o espera no futuro, você deve confiar naquele que controla o futuro. Interessante, né? Mesmo não sabendo o que vai acontecer, o que você esperar no futuro, você pode confiar naquele que controla o futuro. Coragem para enfrentar a ansiedade. Ter coragem não significa não ter medo, mas seguir em frente apesar do medo com confiança e obediência. Enfrentar antes. Identifique as causas que produzem ansiedade e preocupação. Admita temores, inseguranças, conflitos, preocupações. Quando surgirem, fale sobre os mesmos com alguém, pastor, um líder, pais, amigos maduros. Busque a ajuda de Deus. Ore se necessário, confesse pecados escondidos, medos, conflitos.
Avalie periodicamente suas prioridades, sonhos e o uso do seu tempo. Enfrentar durante a ansiedade tira as forças de hoje e enfraquece a fé. Por isso, assim como o perfeito amor lança fora o medo, pela verdadeira fé, lance fora a ansiedade. Concentre sua energia e tempo olhando para Deus e não para os problemas. Então, por muitas vezes, às vezes você fica sem forças, parece que fraco, você não olha para Deus no momento ali, Você olha somente para o problema, você está focado somente no problema, ansiedade ali. Então, muitas vezes isso aí te tira suas forças, tira toda a sua energia. Então, concluindo aqui, mais esse estudo aqui, onde está falando sobre questões e conflitos da vida. Hoje nós falamos sobre medo e ansiedade. Nos passados aí nós falamos sobre por que estou aqui, depois por que temos problemas, por que o mundo está como está, e agora ansiedade e medo. Então aqui, concluindo aqui, amar é dar-se, temer é negar-se. O antídoto para o medo é o amor de Deus. Antes de Adão pecar, não havia nada a temer. Ele estava em plena comunhão com Deus. Não havia preocupações, inveja, brigas ou conflitos. Alimentavam-se de uma horta na qual não havia ervas daninhas. E seus empregos eram seguros e significantes. Mas, quando o pecado entrou no Éden, trouxe com ele desordem, incertezas, relacionamentos quebrados, ansiedade, medo e morte. Jesus enfrentou todos os nossos medos na cruz para nos dar a vida eterna. Hoje, Ele quer trazer paz e segurança ao seu coração, mas a porta do medo só tem maçaneta pelo lado de dentro. Só você pode abri-la. Quando você estiver pronto para abrir a porta, entregar a chave a Jesus, Ele estará esperando. Não demore, meu irmão. Isso aí, Jesus disse que está à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus te abençoe por mais esse vídeo, mais essa explanação. Deus te abençoe. Não esqueça de dar um like, se inscrever neste canal. Até o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre depressão. Isso mesmo, Deus te abençoe em nome de Jesus.